debate. E aí? Essa história da cadeirada que saiu. Sei, agora do essa, Atena. Essa cadeira, ela foi para cima e para baixo. Lá eu vi os banquinhos se erguendo, sabe? Porque é o seguinte, o Fernando Henrique não foi no debate. Porque não, perdão, o Fernando Henrique foi, o Jânio que não foi. Por quê? Né? Você sabe? Ele falou? É porque ele não queria participar, né? É a figura, né? Aí não queria participar. E então... Bebo porque é líquido. Ele fosse falou, sólido como Eloía. Uma vez ele falou assim para mim: "E jornalista Nascimento, o senhor está sacrificando o vernáculo. O senhor disse aí uma palavra que não cabe." Eu falei, por favor, presidente, então o senhor me diga. Eu sei que foi uma revolta lá, porque todo mundo fazia pergunta sempre para as mesmas pessoas, né? E não fazia pergunta para quem... para os outros, os pequenos que estavam lá esperando. Não faço fazer porque estava na frente. Aí houve uma revolta lá, sabe? Os caras ameaçaram bater, fazer. Ah, é? E eu Naquela época já era assim? Já aconteceu. E eu era o mediador, eu estava de ponto eletrônico. Tinha tido o primeiro debate na Folha. Sim. O primeiro debate na Folha foi super bem, tal, civilizado. Tranquilo. Esse nosso lá na Globo começou a ter começo de briga. E eu caí num erro que depois eu aprenderia assim, o ponto eletrônico é para você se comunicar com as pessoas. Nunca repetir coisas ou dizerem para você o que você vai dizer. Porque você perde a naturalidade, às vezes você não compreende o sentido do que é aquilo. E eu, burro, eu comecei a repetir o que o meu chefe, um querido chefe do Gonzalez, um amor de pessoa. Mas na época, ele ficou tão indignado, ele falava, fala isso, fala aquilo. Só que quando eu falava, não era eu que estava falando. Então as pessoas não acreditavam naquilo. Sabe como é que é? Sei. Bom, então eu lembrei agora, né, que até o Tramontina, meu colega, que estava mediando aí no dia, né? Da cadeirada, não? Não, na cadeirada não. O dele foi o dia que deram um soco no assessor lá. Que saiu sangrando. É verdade. Da cadeirada, não. Era uma mulher, eu não lembro quem foi, uma jornalista. Tá. Mas... Ou não? Não, era da TV Cultura. Era da TV Cultura? Era o Leão Servo, não era? Que não lembro. É isso? Confirmado. É isso mesmo. Tá. O Tramonta foi depois que ele expulsou lá o Marçal, e aí saiu o soco. Mas eu tive essa experiência lá atrás, ainda no comecinho de tudo, sabe? E aprendi, falei, não, mediação não, você tem que ser você. Você vai dizer o que vai acontecer ou não, não importa o que a mesa está falando lá em cima. Você não vai contra a emissora, contra a ordem, mas você tem que garantir o funcionamento. Né? Então minha experiência foi essa aí. E hoje em dia, como que você vê o jornalismo... O jornal impresso, a revista, o jornal de TV, estamos numa fase de mudança, né? Uma mudança completa. Eu, por exemplo, vejo o jornal só no YouTube, né? Vou vendo lá, porque sempre sai no vídeo, ou ao vivo, ou vídeo gravado. O seu colega aqui, um dos que trabalham com você, ele veio me perguntar se ele deve continuar na faculdade de jornalismo. E aí? Eu disse a ele, olha, eu como jornalista gostaria que você fosse um grande jornalista e que você não só aprendesse, como ensinasse os outros a trabalhar. Mas como hoje, olhando isso de fora, como um telespectador e como um jornalista, só que não estou no mercado, eu acho bastante arriscado da sua parte, porque as coisas não são mais como eram. O jornalismo permanecerá vivo sempre, o jornalista também. Mas a maneira de fazer isso mudou, inclusive a remuneração caiu bastante, e não se sabe exatamente hoje qual é a aceitação real e verdadeira deste ou daquele veículo, onde que você deve ir. Eu, por exemplo, se eu tivesse que ter um jornal, eu faria um jornal impresso ainda. Imagina, minha mulher fica louca comigo, ela é jornalista. Mesmo? Você tá maluco? Quem que vai querer ler jornal de papel? Né? E aí eu assino, sabe? Meu pai, o dia que eu nasci, em 54, o Estadão entrava na minha casa. Meu pai não assinava porque ele era viajante. Então ele comprava o Estadão. Né? E trazia. Aí, até hoje, o Estadão entra na minha casa. Gente, já são décadas, né? Mas aí eu vejo realmente, quando eu recebo lá o jornal de manhã, eu leio, sento na poltrona, leio, né? Só que eu sinto que eu estou fazendo uma coisa que já não tem muito anacrônica total. Por melhor que o jornal seja feito. Eu acho que eles fazem um excelente jornal. Sim, fazem mesmo, só que a notícia de ontem. Aí a história fala, pô, eu li isso ontem de madrugada, isso aqui. E não é no mundo inteiro isso aí, né? Porque a guerra do Israel, não sei o que, as coisas acontecem à noite, de madrugada. Os jornais impressos estão fazendo, os bons,
as revistas, o possível e o impossível para sobreviver. O Post, o New York Times, no nosso caso aqui, a Folha, Estadão, todos eles, né? The Economist. E vamos ver até onde eles vão, né? E até onde a sociedade responde. A questão do jornalismo não é se ele é feito aqui como nós estamos, aqui num podcast, ou no rádio, ou na televisão, ou no jornal. O jornalismo, bom ou mal, depende da sociedade em que nós nos colocamos. Uma sociedade culta, bem preparada, bem informada, ela exige um jornalismo de qualidade, porque ela quer saber das coisas e ela quer ter o poder de dominar os assuntos. Quando você trabalha com uma sociedade menos exigente, ela aceita qualquer coisa. Eu vejo hoje em dia que o pessoal prefere muito mais o jornalismo opinativo, né? Eles querem escolher uma linha de pensamento e acompanham aquele jornalista que tem certa opinião sobre tudo. Não é isso? Existe isso, eu acho que é uma saída que se encontrou. Mas o investigativo que não é como era antes, né? Eu sinto falta daquele jornalismo investigativo. A reportagem. A reportagem. E a fundo, pesquisar, demorar um tempo até para soltar. Não tem a pressa de soltar, você está investigando. Isso. Quando tem a matéria, vai lá e coloca. Eu fiz muitas matérias dessa forma. Então. Até hoje eu acredito que ainda se faça, mas menos, né? E a figura do repórter, que é aquele que descreve o que acontece, ela hoje é uma figura rara. É verdade. Quanto ao jornalismo opinativo, eu acho que ele tem limites, dependendo de quem escreve e de quem faz. Você não pode, do dia para a noite, começar lá a dizer, fulano de tal acha isso, acha... Quem é fulano de tal? O Boris começou, né? Uma vergonha, dava uns... Isso na televisão. Vamos falar do jornalismo impresso, né? Tá? Ou seja, porque na verdade é uma troca, às vezes vai daqui para lá, de lá para cá. Mas eu sinto assim, é importante que o jornalista tenha formação, que ele tenha uma base de redação, que ele tenha uma vivência, que ele tenha sido correspondente, que ele tenha tido, sabe, uma experiência maior do que os outros para poder opinar com frequência. Nós temos excelentes articulistas, não resta dúvida, na imprensa brasileira. Mas temos muitos também que se deixam contaminar pela ideologia. Essa é a parte que não me agrada. Também não me agrada, sabe? Não. Eu nunca consegui ser da esquerda, nem ser da direita, nem ser de coisa nenhuma. Eu sou brasileiro, eu sou um jornalista, olhar distante, né? Olho o que é bom para o meu país. Eu digo, puxa vida, isso aqui somos nós, isso aqui não somos nós que estamos sendo retratados aí, sabe? Verdade. Então eu acho que nessa parte eu tenho algumas restrições a fazer, né? A ideologia faz parte da nossa vida. Você tem o direito religião, claro, e tudo time, que você quiser. Ideologia. Tudo, sexo, tudo, racismo, sei lá. A gente tem que ser contra essas coisas que não prestam, evidentemente, né? Agora, na parte política, que é o que nós estamos falando aqui, eu acho ruim você ir para um lado ou ir para o outro. Eu acho que você tem que orientar as pessoas. Verdade. Né? Dizer, olha, é assim, 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 sabe? Agora, o ser contra o crime, contra o racismo, contra a discriminação, contra você não ter o direito de escolher o seu sexo, isso aí, pelo amor de Deus, claro. Isso aí é questão individual de cada um. Nós temos mais que lutar contra essas coisas. Né? E a verdade hoje está mais complicada, está meio nublada, né? A gente tem essa pós-verdade que o pessoal fala, de fake news. Hoje em dia se assiste alguma coisa e já não tem mais certeza se aquilo tem viés, não tem, é a verdade, não é? Tá mais complicado, né? Mas para você chegar a essas conclusões, você tem que acompanhar a imprensa no dia a dia. E tem mais de uma fonte. As suas também, fontes, né? evidentemente, claro, para você poder você ponderar. Só pega uma fonte. Claro, eu acho isso. Né? Porque hoje, até o jornalismo está já impregnado por questões, posições ideológicas, religiosas e de várias coisas. A gente esteve aqui com o Glenn, não sei se você conhece o Glenn, né? O Greenwood. Pessoalmente não, mas... Ele esteve aqui e falou que viu isso acontecer nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, que na eleição do Trump, ou na outra que ele ia tentar a reeleição, não lembro, mas o jornal começou a falar, putz, se a gente der isso daqui sobre esse candidato, vai ajudar o Trump. E os caras falaram, não, mas é a notícia, tem que dar. E aí ele percebeu que a ideologia estava entrando e decidiu sair. É exatamente o que eu falei. Sabe, não vamos dar essa notícia porque vai atrapalhar esse candidato e a gente não quer que o Trump ganhe, então... Não, ele falava, não, a notícia é essa, vamos dar. E olha, eu tinha 14 anos, era o ano de 1970.
Eu tava nascendo aí. Trabalhava na Rádio Cultura de Dois Córregos, YR 54. O diretor da rádio me deu um Por que o gravador. pessoal fala YR? Isso era o código da Os rádio? prefixos brasileiros. Ah. Nós começamos, os prefixos eram PR. PRD6, PRG8, PR20, né? PRD6. Rádio Camanducaia. E depois passou para a fase do ZY. Então é o ZYR54. Bom, o diretor me chamou, me deu um gravador e falou aqui, ó, você vai entrevistar 2 candidatos a deputado. 1970. Falou o candidato a deputado federal Amaral Furlan. Candidato a deputado estadual Cecílio Elias Neto, que é uma grande figura de Piracicaba, amigo da minha família. Na época eu não sabia nada disso. Sim. Ele falou assim, aí eu fui, entrevistei os 2, levei a gravação, a reportagem, né? Eu não fiz entrevista a favor nem contra, eu entrevistei o cara perguntando o que ia ser, o que não ia. Aí eu cheguei para o diretor da rádio e falei, escuta, tudo bem, nós entrevistei esses 2, só que o deputado aqui na nossa cidade mais votado, preferido, é o João Bambu. Não é nenhum desses 2. Quem era o João Bambu? Era um deputado, esse era da Arena. O João Bambu era do PMDB, na época MDB. Era de Jaú. Ele chamava João Bambu porque ele tinha mais de 2 metros de altura. Sei. João Lázaro de Almeida Prado. Ele falou, não, mas o diretor, o dono da rádio apoia esses 2 aí, e a gente não tem nada que ouvir o João Bambu, nem ninguém, tem que ouvir quem o dono da rádio manda. Sabe o que eu fiz? A coisa que eu mais amava naquele tempo era a carteirinha da rádio, que levava comigo com a minha foto. Eu podia entrar no baile, entrava no cinema de graça. Olha. Era uma festa a minha vida. Eu peguei a carteirinha, entreguei para ele e falei, eu não trabalho mais aqui. Eu vim aqui para ser o jornalista, para fazer as coisas, os assuntos de interesse do público e não do dono da rádio. Falei, eu acho isso errado. Você não vai acreditar. Eu estava de calça curta, que ainda naquela época eu usava, porque não era horário de trabalho, e chinelo de dedo. Imagina. Olha. Eu lembro que eu depositei a carta, fui embora, fiquei 1 ano sem aparecer na rádio. Já era essa questão de você não tomar partido. Você tem que descrever para o seu ouvinte, ou o seu telespectador, quem for, as situações que existem. Ele vai decidir o caminho. Você concorda comigo? Eu acho isso fundamental. É o que eu tento fazer aqui também. Ouço todo mundo, deixo eles falarem. Agora, eu vivi uma experiência no jornalismo, no telejornalismo, única, com a história dos comunistas, né? Que todo mundo quer. Essa semana alguém me perguntou, falei, por que jornalista é tudo da esquerda e tudo comunista? Falei, não é que são da esquerda nem comunistas. Os jornalistas, a maior parte, defendemos as ideias da liberdade, as ideias do Estado de Direito, da democracia. Isso não quer dizer que seja da esquerda ou da direita, são princípios universais. E, coincidentemente, todos os jornalistas optam por esses caminhos, né? E esses jornalistas todos encontram esses mesmos princípios mais na esquerda do que na direita. Mas isso é uma coincidência, né? Ou seja, a gente tem, na realidade, que se bater pelos princípios, isso é que é importante, sem definir a sua ideologia partidária. Você não precisa dizer eu sou desse partido ou daquele. E eu trabalhei com muitos jornalistas comunistas que foram os maiores mestres que eu tive, da época do Partidão. Nunca eu vi um chefe meu, que era do Partidão, dizer para mim, não, fala de outro jeito aí, muda isso aí, porque senão isso aí vai favorecer ou vai prejudicar. Não, absolutamente. Né? Hoje já é mais comum acontecer isso com os novos veículos, as novas gerações, né? Mas eu posso assim, dar muita segurança. Na minha época, tem uma frase famosa do Dr. Roberto Marinho que disse uma vez, dos meus comunistas cuido eu, né? Ele falou isso? Uma vez, não sei se ele foi chamado a Brasília, um general ligou, dizendo, mas aí na Globo só tem comunista. Ele falou assim, dos meus comunistas cuido eu, né?